Olá, no intervalo de aula de hoje você assiste o quadro Momento Especial. Hoje vamos falar de uma palavra de ordem que se chama transformação. E transformação pensando em atitudes inclusivas. E a professora Patrícia Rodrigues entrevista a professora Nares Garbi, que fala sobre a docência na educação à distância. Fala pra gente, como é que foi esse começo? O que mudou na sua vida como professora antes de ingressar na EAD e depois de ingressar na EAD? Fique ligado, está começando o intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Bom dia! No quadro Momento Especial, a professora Ana Beatriz fala sobre a importância de cultivar atitudes levando em conta uma cultura para a cidadania e pensando na formação de professores comprometidos com a inclusão e com o progresso humano e social.
Acompanhe. Olá, bem-vindos a mais um momento especial. Hoje vamos falar de uma palavra de ordem que se chama transformação. E transformação pensando em atitudes inclusivas. Aqui no momento especial temos tratado muito das necessidades educacionais especiais ou específicas. Mas vamos comentar hoje de atitudes que fazem a diferença para que essa e outras inclusões, no sentido de uma inclusão social, inclusão de participação plena, justa, cidadã de todas as pessoas, possa acontecer por meio de pequenas atitudes de todos nós. Vamos ver um exemplo. Mira, primero los valores se enseñan a través de la práctica, a través de, con emociones, con sentimientos, encontrándote, conectándote con el otro, ya sea una persona o la naturaleza, y también no solamente viendo lo bonito, sino también lo que no funciona, la tristeza, ¿no? Y lo que ayuda a eso es cuando te conectas y desarrollas un vínculo emocional, que cuando ves que el otro está bien, tú estás mejor, pero cuando el otro está mal, eso te desarrolla un impulso de energía para tú hacer algo al respecto, ¿no? Y cuando haces eso, es que te genera felicidad y te das cuenta que tú eres un agente de cambio y tú tienes la capacidad de transformar el mundo. Iniciativas como esta aconteceram na periferia da cidade de Lima, capital do Peru, em que um cidadão, então a iniciativa até não foi assim, um profissional ali de uma área, né, assim, um cientista, mas ali um cidadão que havia sido há tempos convidado para fazer um trabalho numa escola, de cuidar de um terreno que estava abandonado dessa escola e que ele começou a plantar. E ele num outro momento ali da vida dele, ele era esse cidadão ali da periferia, ele viu um loteamento abandonado e se lembrou daquele trabalho falando assim, por que não fazer a mesma coisa? Plantar, colocar sementes e chamar as crianças, tantas crianças ali no bairro, na periferia. E isso foi um convite à participação inicialmente ali dessas crianças, depois ali das famílias, e de irem se construindo espaços de aproveitamento, tanto ali assim numa educação ali no campo, nessa produção assim de uma horta, de jardins, como, e o principal, a partir disso, a produção de espaços de convivência, espaços comunitários. E que iniciativas individuais, iniciativas públicas, no legítimo sentido, democráticas, a partir assim, do povo, e que isso virou algo de interesse coletivo, em que as pessoas foram requerer do poder público essa autorização de pegar aquele terreno que estava na instância governamental, por direito. E assim, instância governamental e que se vimos em última instância assim, a posse do público. Né? Então é uma consciência cidadã, que nós vamos pensar na população ali brasileira, que muitas vezes ali nós não temos. De pensar o que é a rua pública, o que é uma escola pública, um hospital público, que temos uma ideia, né, um pré-conceito de que é uma instância do governo, ou que não nos pertence, assim, de uma instituição, como se fosse algo abstrato e não algo pleno ali, fruto de impostos do povo, e que por isso teríamos mais como obrigação, mais de um cuidado como bem público, né, da república, da res pública, né, da coisa pública, como algo nosso. Então, por isso, muito mais ainda, nesse dever, nesse compromisso ali social de vida coletiva, em incluir o outro. E assim, pensando nesses exemplos tão simples, que às vezes é isso que nos impede, como tantas vezes nos falamos aqui, que isso se converge, às vezes numa barreira pedagógica, atitudinal, de lidar com o outro e de aceitar quaisquer diferenças. Seja em termos de uma necessidade especial, ali quando a gente fala da questão das deficiências ou das condições de superdotação, transtorno de aprendizagem, quanto de qualquer cidadão, até às vezes assim da pessoa da nossa casa, de um parente ali, de um amigo, de alguém que ele assim que é nosso vizinho, mas de uma outra classe social, de uma condição social, e que às vezes não incluímos pela falta às vezes de uma pequena atitude, da disponibilidade e até de uma cultura quanto à relação com o bem público, que poderíamos fazer a diferença e transformar.
E o porquê que trago essa reflexão? E trago aqui, né, fazendo até um link com até um outro quadro, né, do intervalo de aula, com a questão dos grandes pensadores. Então, evoco agora John Dewey, pensador aqui da Escola Nova, né, para falar assim, de educação. Que uma das reflexões ali desse pensador, e diria assim, de contribuições para a área ali, de formação de professores de qualquer área, essa inspiração das metodologias ativas. E aí, pensando a atividade, muito para além de um pragmatismo que signifique só uma fazeção daquilo de sermos ativos para sermos práticos e vamos fazer alguma coisa, mas de pensar enquanto formação de professores do lugar desse professor pesquisador. Então é muito comum no campo da didática, às vezes falava assim, como vamos ensinar? E aí ter à espera um roteiro metodológico. Então, assim, é importante, sim, porque a gente precisa de modelos, precisa de referências, precisa tomar algo de uma experiência que deu certo, dessa troca de experiências, de compartilhamento. Então, também, assim, nem num outro extremo de dizer assim, a prática não interessa. Então, claro que a prática do outro me interessa, porque ela é constitutiva do que ela pode me inspirar para a minha realidade. Só que o mais importante é a gente pensar o que é a formação de um educador pesquisador, que ao invés de ver um problema no seu contexto, na sua relação professor-aluno, na sua sala de aula, na condição socioeconômica, socioeducacional, às vezes precária em que ele está de trabalho, ao invés de ver só pela ótica ali de um problema, de uma problemática a ser pensada e em busca de soluções passíveis no momento. Então, não a pretensão, aquele pensamento idealista, falei assim, eu sozinho vou mudar e vou inventar a roda e eu posso transformar sozinho a realidade. Não, mas sempre há algo na realidade que a partir da dimensão da prática pensada, nós, enquanto professores, pesquisadores, em pequenos exemplos, podemos fazer a diferença para qualquer alunado, para nosso fazer social e de encarar as questões, os desafios pedagógicos como contextos, situações de pesquisa e problemas a resolver dentro de nosso potencial e de nosso crescimento e amadurecimento para com o outro, para a inclusão social e para com a nossa formação pessoal e profissional. Palavra de ordem, transformação. E fiquem agora com uma reflexão com o poema de Mário Quintana, de cultivarmos nossos jardins. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você está procurando, mas quem estava procurando por você. Esse cultivar nas pequenas ações, na nossa profissão, nos nossos atos, nas nossas atitudes, que pode ser comparado, né, na metáfora ali do poeta, aquilo que vem florescer nosso jardim, mas porque também algo foi produzido ali, foi semeado, foi construído a partir das experiências e sempre com o outro, com o terreno, com esse solo humano. E assim, nessa construção mútua, não passamos indiferentes. Vejamos também a esse respeito o que diz o mesmo poeta. O que mata um jardim não é o abandono. O que mata um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.
Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O tema que traremos agora é educação à distância. A professora Patrícia Rodrigues entrevistou a professora Naris Garbi, que abordou sua experiência como docente nesta modalidade que também exige formação em produção de videoaulas. Acompanhe. Bom dia, professora Tatiana. Bom dia a você que está assistindo Intervalo de Aula. Sou a professora Patrícia Rodrigues. Estou aqui já faz alguns dias falando sobre formação docente, sobre a importância do preparo do professor para apresentação em videoaulas e produção audiovisual na educação à distância. Eu preparei uma entrevista muito interessante com a professora doutora Naris Garbi, ela que é professora da Unigram, Universidade da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, e vai falar um pouco das suas experiências, das suas inquietações e das alegrias que é ser uma professora EAD. Vamos lá? Olá, professora! Olá, professora! Estamos aqui com uma convidada ilustre, a professora doutora Naris Garbi, da Unigram, da Universidade da Grande Dourados, que vai conversar um pouco com a gente, falar a respeito das inquietações, das vantagens, dos desafios, das possibilidades de ser professor EAD e também um professor apresentador de videoaulas. Tudo bom, professora Naris? É um prazer tê-la conosco. Tudo bem, Patrícia. Prazer imenso. Obrigada pelo convite. Obrigada a esse convite maravilhoso para esse bate-papo informal.
espero contribuir. Professora, fala pra gente, como é que foi esse começo? O que mudou na sua vida como professora antes de ingressar na EAD e depois de ingressar na EAD? Sim, Patrícia, há algumas divisórias, marcos divisórios que eu acho que são importantes. Eu, além de ser professor da EAD, eu sou professor também do presencial. Então, eu sempre coloco nesse meu caminhar, nessa minha experiência, a ideia de que é o verdadeiro hibridismo mesmo, não é? São questões positivas que nós temos no presencial, que levamos para a EAD, e essa é uma via de mão dupla, né? E a EAD, ela me trouxe algumas questões muito interessantes de posturas, de comportamentos que eu levo para o presencial e que são bastante interessantes, assim como eu faço de lá para cá, né, na mão do presencial para a EAD. Por exemplo, algumas coisas que eu percebia que eu não lá dava tanta importância. Como é que esse professor se apresenta no presencial? A EAD, ela trouxe isso. Que isso é muito importante. Quando eu estou ali na EAD, eu não estou em presença, assim, com o meu aluno no presencial. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso trazer para esse meu aluno, não é, o melhor da minha fala. Nem vou tocar na questão do conteúdo, porque isso é tão óbvio que não creio que seja necessário, né, do saber do ensino-aprendizagem de jeito nenhum. Mas é a postura, a forma de me comportar, me apresentar, me vestir, o saber perceber melhor esse meu aluno. A EAD me trouxe isso, essa comunicabilidade, essa interação de fato que nós temos que ter ali na EAD, que é uma necessidade. Eu levo isso para o presencial. Isso só tem somado em minhas aulas no ensino presencial também. Professora, uma coisa que eu sempre falo muito a respeito da organização e do planejamento para cumprimento de prazos e tarefas, entregas e gravações. Enfim, na EAD a preparação ela não deixa de ser tão diferente do presencial, porque a gente também tem que preparar a ementa de um curso, ou às vezes recebe a ementa do curso, precisa preparar ali as aulas. E na EAD acontece isso também, com o diferencial que a gente tem que fazer o roteiro da videoaula. Como que você se organiza, como é que funciona isso dentro da sua vida, da sua agenda pessoal? Qual a dica que você pode dar para o professor que ele está assistindo? Organização, agendamento, planejamento. Eu sempre coloco que o professor, todo professor, seja ele em que modalidade for, ele tem que ter muita ideia do planejamento, de organização. Mas o professor da educação à distância, eu acho que ele precisa ser muito mais detalhista, não é? Eu vou dar um exemplo, Patrícia. Quando nós vamos na Unigran agendar as nossas gravações de videoaula, não é? Isso é extremamente sério, porque a partir daquele momento em que eu marquei com uma equipe, eu tenho toda uma equipe que nós temos na nossa instituição envolvida nesse agendamento, nesse momento. Eu tenho realmente que ser rigorosa, ou seja, se eu marquei 13h40 e eu chegar 14h, obviamente que o processo pode se gerir, mas eu tenho que estar consciente que eu estou atrapalhando todo um agendamento, um organograma, um processo, um cronograma que essa equipe tem. Então, eu trago a minha agenda, aliás, alguns brincam, né, e dizem, nossa, professora, como você é chata com o horário, e às vezes eu até reconheço que eu seja. Mas por quê? Porque eu preciso ter agendamento de horário de gravações, eu preciso ter o meu horário de adentramento à minha plataforma, o meu aluno precisa da professora Nara interagindo. Então, a professora Nara tem que estar ali, tem que atender, tem que responder. Eu tenho os meus chats, eu tenho os meus fóruns, eu tenho o meu aluno no meu quadro de aviso, pulsando de recados, e ele precisa mais do que nunca de quem? Da professora Nara ali junto, respondendo, atuando. Então, é organização, não é? Então, para aqueles que são meio desorganizadinhos, é um exercício de organizar-se, de ter uma agenda, de cumprir
cumprir uma agenda, de seguir aquele cronograma rigorosissimamente. Ou seja, se eu não posso, eu sei que entre o horário X e Y eu não vou ter, ou eu posso hipotetizar que eu não tenho aquela disponibilidade para atender a minha plataforma ou os compromissos extra-plataforma, que são exatamente esses que você acabou de falar, pois então eu, como profissional, devo marcar um outro horário porque eu tenho que ter aquilo como prioridade. A responsabilidade, ela é imensa, porque aquele aluno, às vezes, você sabe, ele se desloca quilômetros para chegar ao polo, né? Para visualizar aquela aula, para acessar aquela aula, para assistir junto, em equipe ali com o polo, aquela vídeo, ou enfim. Então eu tenho que ter essa responsabilidade. Imagine, por exemplo, o aluno que vai ao polo para fazer uma defesa de TCC e ele anda aí quilômetros, chega lá, está ansioso, tudo, chega lá e não encontra esse professor naquele horário. Isso tudo já causa mais ansiedade, mais nervoso e não é comprometimento profissional, né? Muito obrigada, professora Naris Garbi. A gente continua aqui. Lembrando que, se você tiver alguma sugestão, uma opinião, se você quiser falar comigo, quiser saber mais a respeito desse trabalho que eu faço com formação docente, basta acessar o site, ali estão todos os meus contatos, www.patriciarodrigues.com.br. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu vou trazer uma entrevista com a Thay Petelin, ela que é roteirista de videoaulas. Você conhece o trabalho deste profissional? Então você vai saber mais na próxima semana aqui no Intervalo de Aula. Um grande abraço, tchau, tchau! É isso aí, você professor, professora que tem interesse em aprender a roteirizar e gravar videoaula, a gente indica aqui o curso Formação Docente em Apresentação em Videoaulas e Produção Audiovisual na Educação à Distância. Ele é ministrado pela professora Patrícia Rodrigues. Mais informações, anote aí os contatos. Patrícia Rodrigues, ad@hotmail.com ou esse telefone que aparece aqui no vídeo. Bom, o intervalo de aula desse sábado fica por aqui. Eu conto com você para continuar conosco nas redes sociais, nesses endereços que aparecem aqui, compartilhando os conhecimentos. Se quiser rever edições anteriores a essa, acesse o nosso canal do YouTube e aproveite para curtir os vídeos que gostar e se inscrever. Sábado que vem a gente tem outra edição inédita e eu espero você. Até lá! Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia.